Fala galerinha, tudo bem? Estamos de volta, vamos fazer agora exercício de dilatação, tá bom? Então vou pegar aqui da apostila pra gente fazer. A gente começa lá com aquela página 21, belezinha? Então vamos lá. Página 21, questão 13, ela fala assim, ó, o gráfico abaixo apresenta a variação de comprimento de uma barra em função da temperatura. Qual o coeficiente de dilatação linear da barra em graus Celsius a -1? Então eu já trouxe o gráfico para cá, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Plotei o gráfico aqui no meu quadrinho, tá bom? E o que ele quer é o coeficiente de dilatação linear. Bom, pessoal, essa aqui ela é tranquila. O único problema é que tem um gráfico, e às vezes vocês costumam ficar um pouco assustados com o gráfico. Não tem segredo, tá? Só você olhar, ó. Aqui eu tenho comprimento, aqui eu tenho temperatura, belezinha? O primeiro comprimento, na verdade o meu gráfico ele não está igualzinho o lado... O gráfico correto, né, para a gente conseguir fazer, deveria ser esse aqui, ó. Ele tem que começar daqui, né? Porque ele tem que ser o nosso comprimento inicial. Tudo bem? Então esse seria um gráfico corretinho. Então vamos lá. Então, como é que eu vou conseguir fazer isso aí? Ele quer coeficiente de dilatação, então eu vou usar a dilatação linear. Ele falou que era uma barra e tal. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Dilatação linear é ΔL igual a L0 alfa Δθ. Tudo bem? Então eu vou trazer para cá e vou fazer a conta. Ó. Eu vou pegar uma variação de comprimento. Eu sei que ele vem do 100 até o 102. Então, de quanto foi essa variação de comprimento, pessoal? 2. A dilatação dele foi 2. O inicial eu sei que era 100, o alfa eu não sei, aí eu preciso da variação de temperatura. Ó. A temperatura que ele tinha no início era 100 e passou a ser 500. Então, minha variação de temperatura é 400. Aí é só fazer conta. 2 igual a... Vou botar em potência de 10, ó, 4 vezes 10 a quarta. Por que 10 a quarta? Porque tem 4 zeros, ó, 1, 2, 3, 4. Tá bom? E aí o alfa, deixa eu voltar para cá. O alfa vai ser 2 dividido por 4 vezes 10 a quarta. Queridos, aqui é só dividir os números, tá bom? 2 dividido por 4 dá meio, 0,5. E a potência eu posso só passar para cima e inverter o sinal. Fica assim, ó, 10 a menos 4. Graus Celsius a -1. Talvez não esteja assim a resposta, talvez esteja em notação científica, que ficaria 5 vezes 10 a -5 graus Celsius a -1. Tranquilinho? Então essa seria a nossa resposta. Vamos dar uma olhada ali. Ah, ela não tem alternativa, né? Ela é discursiva, então minha resposta é essa. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui de novo. Vamos passar para a próxima? A próxima é a 16, tá? Na mesma página, aqui ó, na sequência. Então vou botar ali na apostila para a gente conseguir ler a questão 16. Belezinha? Então vamos lá. Questão 16 vai falar assim para a gente, ó. O dono de um posto de gasolina recebeu 4.000 litros de combustível por volta de 12 horas. Então já estou anotando aqui as informações. Quando a temperatura era 35 graus Celsius. Ao cair da tarde, uma massa polar vinda do sul baixou a temperatura para 15 graus Celsius e permaneceu até que toda a gasolina fosse vendida. Qual o prejuízo em litros de combustível que o dono do posto sofreu? Ele me deu o coeficiente de dilatação. Os dados já estão anotados ali, eu vou voltar aqui para o meu quadro, tá bom? O que você precisa entender? O cara recebe a gasolina quando está quente, então ela está dilatada. Quando esfriar, a temperatura diminuir, o volume de gasolina vai diminuir. Então ele vai ter um prejuízo sim. O que ele quer saber é o prejuízo em litros. Então o que ele quer saber é quanto a gasolina diminuiu de tamanho, ou seja, a dilatação da gasolina. Na verdade, a contração da gasolina. Belezinha? Gasolina é um líquido. O líquido a gente sempre usa dilatação volumétrica. Então, ΔV igual a V0 gama Δθ. A dilatação é o que eu quero saber. O volume inicial é 4.000. Ele já tinha me falado. O gama eu não sei. A variação de temperatura ele me deu ali, ó, de 35 para 15 dá menos 20. Belezinha? Ele me deu o gama, né, galera? Esqueci de substituir. Tem nada não, substituo agora. Fica assim, ó, ΔV igual a 4. Vou botar em potência, tá bom?
o gama agora, ó, 1 10 a menos 3, que ele tinha me falado, vezes menos 20. Aí eu fazer conta, galera. Ó, 4 vezes 20 dá 80. 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 dá 10 elevado a zero, que é 1. Então a variação de volume é 80 litros, né? Quer dizer, o volume diminuiu em 80 litros. Esse é o prejuízo aí do dono do posto de gasolina. Tranquilinho? Essa é uma questãozinha mais direta também, tá bom? E mais uma questão da mesma sequência, isso que agora é a questão 18, uma questão sobre dilatação de líquidos, tá bom? Deixa eu botar lá na apostila para vocês verem. É essa aqui, ó. Tem um textozinho antes, tá bom? A gente vai ler o texto e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Ele fala assim: a água é uma substância que apresenta irregularidade na sua dilatação. Quando a temperatura da água é aumentada entre 0 e 4 graus Celsius, seu volume diminui. Dilatação anômala da água, tá, pessoal? Tem que lembrar disso. Elevando-se a temperatura acima de 4, ela dilata normalmente. Abaixo de 0, seu volume sofre um pequeno acréscimo devido à sua estrutura molecular. Portanto, uma certa massa de água tem seu volume mínimo a 0 graus Celsius. Tranquilinho? Deixa eu voltar aqui para o quadrinho, só para a gente relembrar com vocês isso. Que a água, o gráfico de dilatação da água, ele é assim, ó. Se você botar temperatura e volume, o gráfico de dilatação da água é uma coisa assim, ó. Deveria ser um pouco mais reto que isso, mas aí minha mão, algo desse tipo, tá bom? E esse valor de temperatura aqui, ó, é o 4 graus Celsius, que é onde a água tem temperatura, desculpa, tem volume mínimo, belezinha? Então a água tem essa diferença. Ela dilata normal depois de 4 graus Celsius, mas antes de 4, as moléculas dela, as pontes de hidrogênio, as ligações entre as moléculas, né, elas se organizam de formas específicas, de forma que quando você diminui a temperatura, ao invés de elas se aproximarem mais, elas acabam se afastando. E aí o volume da água aumenta, tá bom? Mas só entre 0 e 4. Isso faz com que a densidade da água tenha um comportamento também diferente. Porque densidade é massa sobre o volume. Então, quando você diminui o volume, você aumenta a densidade. Então, se você fizesse um gráfico de densidade, se eu fizesse um gráfico aqui, ó, de densidade por temperatura, esse gráfico, eu vou botar de outra cor para ficar diferente, esse gráfico ele vai ficar uma coisa assim, ó. Porque em 4 graus Celsius o volume da água é o mínimo. Então ele vai ter a densidade máxima. Tudo bem? Vamos analisar as informações do gráfico, então? Ou melhor, da questão. A questão vai falar assim para vocês, ó. A densidade da água é mínima, ou desculpa, a questão é a seguinte: a 4 graus Celsius, 2 pontos. A densidade da água é mínima, por isso a temperatura nos fundos dos lagos congelados é próxima desse valor. A 4 graus Celsius a densidade não é mínima, tá bom? A densidade é máxima, então a letra A está errada. Então deixa eu botar aqui no cantinho, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer. Eu vou botar aqui, ó, A, que eu já sei que está errada, B, C, D, eu nem sei se tem letra E, mas se tiver, eu já coloquei aqui, belezinha? Então vamos lá, letra B. Letra B vai falar assim, ó, a densidade da água é máxima a 4 graus Celsius. Até aí está tudo certo. Por isso a temperatura no fundo dos lagos é próxima desse valor. Essa está correta. Por que a temperatura no fundo dos lagos está próxima desse valor? Ele nem comentou isso na questão, né, no enunciado. Mas é o seguinte, os lagos eles não congelam completamente, pessoal. Eles só congelam só a parte superficial do lago é que vai congelar. Por quê? Exatamente por causa disso. Quando a água que está na parte de baixo do lago atinge 4 graus Celsius, ela fica muito densa. E uma coisa que é muito densa, ela não sobe, ela fica lá embaixo. Tudo bem? E a água que está lá em cima, ela
pode até chegar a 4 graus Celsius, mas ela não tem como descer, porque aqui lá embaixo já está a 4 também, já está com a densidade máxima. Então ela vai passar para 3 graus Celsius, e aí quando essa mudança acontece, ó, de 4 para 3, a densidade diminui. Então ela não vai descer, ela vai ficar lá em cima. E aí de 3 vai passar para 2, vai passar para 1, vai passar para 0, e aí congela. Então aqui em cima eu crio uma camada de gelo, e lá embaixo eu tenho água mais ou menos sempre a 4 graus Celsius. É sobre isso que ele está falando na questão, tá bom? A gente já viu, letra B está correta. Vamos analisar as outras só para desencargo de consciência. C, a densidade da água é mínima, está errado. Letra D, a densidade da água é máxima, 4 graus Celsius, está correto. Por isso a camada de gelo tem temperatura próxima a esse valor. Não, a camada de gelo não vai ter 4 graus Celsius, vai ter 0 graus Celsius no máximo. O volume da água é máximo a 4 graus Celsius? Não, o volume da água é mínimo a 4 graus Celsius. Então minha resposta correta é letra B de bola. Tudo bem? Então vou dar aquele zoom de novo para vocês aí, para quem quiser tirar o print ou dar um pause aí para copiar. E é isso, pessoal. Vamos ficar com esses exercícios aí de dilatação. Os próximos exercícios vão ser de calorimetria. Falou? Valeu, galera. Até a próxima.